Meu nome é Lucas, e isso aconteceu nos anos 90. Eu vivo em uma cidade grande em São Paulo, mas prefiro não dizer qual para não gerar curiosos. Uma noite, meu amigo e eu estávamos entediados e decidimos sair na madrugada para comprar bebidas. Sei que sair a essa hora não era exatamente inteligente, mas gostávamos de nos divertir. Depois de um tempo dirigindo sem rumo e ouvindo música alta, ficamos cansados da monotonia. Nós dois éramos grandes fãs de metal e na época tínhamos nossa própria banda. Foi então que decidimos fazer algo mais emocionante: explorar um cemitério da cidade. Atrás da praça central, havia um cemitério enorme, dividido ao meio, por uma estrada e ocupando uma vasta área de terra. Optamos por explorar a parte mais antiga, que era separada da parte nova por um portão de ferro enferrujado e uma cerca já desgastada pelo tempo. Começamos a caminhar entre os túmulos, tentando ler as inscrições nas lápides cobertas de musgo, tirando algumas fotos e rindo da situação. Sei que não foi muito respeitoso da nossa parte, mas aquelas sepulturas tinham pelo menos um século. Nenhum parente vivo parecia se importar, e eu duvidava que os mortos tivessem alguma objeção. Após cerca de 1 hora de exploração, sentamos, ao lado de uma enorme árvore no meio do cemitério. Foi então que ouvimos uma risada infantil. Era nítida, parecia vir de bem perto. No início pensei que pudesse ser um brinquedo deixado em uma sepultura infantil, algo ativado por movimento. Não me assusto facilmente, então imaginei que fosse apenas uma coincidência. Meu amigo e eu rimos de quão clichê e assustador aquilo parecia, mas continuamos sentados, conversando e aproveitando a atmosfera sombria do local. Então, aquela sensação clássica de estar sendo observado tomou conta de mim. Tentei ignorar, atribuindo ao ambiente e à nossa imaginação, mas naquele exato momento, meu amigo sussurrou que achava ter visto alguém se movendo entre as sombras, perto de um pequeno bosque ao lado do cemitério. Isso nos deixou inquietos. Decidimos levantar e sair dali. Foi quando ouvimos novamente a mesma risadinha, agora acompanhada de passos nítidos sobre a folhagem seca. Algo ou alguém estava se movendo em nossa direção. A tensão se transformou em puro pavor, e saímos correndo ladeira abaixo em direção à parte nova do cemitério, onde meu carro estava estacionado. Nunca corri tão rápido em toda a minha vida. Enquanto fugíamos, a risadinha parecia nos seguir, ficando cada vez mais próxima. Estávamos em completo estado de adrenalina, sem pensar em mais nada além de escapar dali o mais rápido possível. Assim que chegamos ao carro, os sons cessaram abruptamente. Entrei apressado, liguei o motor e saí cantando pneus, sem ousar olhar para trás. Dirigimos direto para o primeiro posto de gasolina aberto naquela hora da madrugada. Paramos para recuperar o fôlego e, ainda assustados, decidimos verificar a parte de trás do carro. Foi então que notamos algo que nos gelou até os ossos. Havia arranhões na parte de trás do carro. Pareciam arranhões de unhas. Eu tinha certeza absoluta de que aquilo não tinha sido feito por mim, pois amava meu carro e cuido muito bem dele. Aterrorizado, olhei para os bancos traseiros, certificando-me de que não havia ninguém ali. Entrei rapidamente no carro e saímos dali o mais rápido possível. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Não sei se estávamos apenas sugestionados e reagimos de forma exagerada, ou se algo realmente inexplicável nos seguiu naquela escuridão. Mas uma coisa é certa. Até hoje, sempre que conto essa história, sinto aquela mesma sensação de que algo está bem atrás de mim. Não posso me identificar, pois o que vou compartilhar é algo profundamente pessoal, algo que mexe comigo até hoje. Meu avô faleceu há alguns anos, e nossa relação sempre foi muito próxima. Ele e minha avó escolheram um cemitério distante, numa cidade pequena, para repousarem. Em julho passado, no dia do aniversário dele, eu resolvi visitá-los. A minha família morava mais perto do cemitério, então todos foram juntos, mas eu, por algum motivo, fui sozinho. O dia não estava bom. Aquele céu cinzento parecia pesar sobre tudo, tornando o ambiente ainda mais desconfortável. O clima era sombrio, como se o próprio universo soubesse o que estava por vir.
Ao chegar, o porteiro me pediu o número do jazigo e, após eu informar, ele me deixou passar. O cemitério era enorme, com fileiras intermináveis de túmulos que pareciam se estender sem fim. Eu só tinha ido lá algumas vezes antes, mas nunca como motorista. Era uma sensação estranha. Andar por aquelas ruas desertas onde a sensação de abandono estava em cada canto. Não vi uma única alma, se é que havia alguém. Apenas o vento cortante e o som distante de folhas secas sendo levadas pela brisa. Meu coração começou a bater mais rápido, mas eu segui em frente. Depois de algum tempo, finalmente encontrei a lápide do meu avô. Estacionei o carro ao lado, na grama, e saí. Coloquei algumas flores sob a pedra fria e me ajoelhei. Fechei os olhos, agradecendo e rezando em silêncio. Quando terminei, abri os olhos e, ao olhar à minha frente, vi algo que fez meu coração parar por um instante. À distância de 5 fileiras de sepulturas, um homem idoso estava parado, me olhando fixamente. O que me gelou não foi a imagem dele, mas o fato de eu reconhecê-lo imediatamente. Era meu avô. Não podia ser. Não é possível. Esfreguei os olhos, mas ao olhar novamente ele já não estava mais lá. Apenas o vazio, o cemitério silencioso e o som da minha respiração acelerada. Será que foi um momento espiritual? Ou minha mente estava brincando comigo, tentando me pregar uma peça? Não sei, mas uma sensação de pavor me envolveu instantaneamente. Eu estava paralisado, incapaz de mover um músculo. Depois de um tempo, finalmente me recompus e voltei para o carro, mas o medo continuava me apertando o peito. Antes de partir, sussurrei quase sem voz: "Eu te amo, vovô." E com o coração ainda pesado, dirigi de volta para casa. Mas algo não estava certo. Algo estranho estava se formando em minha cabeça, como uma dor de cabeça que se aproximava. Um presságio. A estrada estava deserta, cercada por densas florestas de cada lado. Um caminho tranquilo, mas eu não me sentia mais em paz. Foi então que eu vi algo na beira da estrada. Meu estômago se revirou. Ele estava lá novamente. A figura do meu avô parada à beira da estrada como se estivesse esperando por mim. Meu corpo congelou e, sem querer, eu desviei o carro. O pânico tomou conta de mim enquanto tentava controlar o veículo que começava a derrapar. Foi por pouco que não bati em uma das árvores que margeavam a estrada. O carro finalmente parou, mas eu estava suando frio. Respirei fundo e, com os olhos ainda fixos no retrovisor, procurei pela figura. Mas não havia nada. O lugar estava vazio. A figura desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido. Atordoado, continuei a viagem, mas a sensação de pavor não me abandonava. Nada parecia real. Cada farol que surgia no horizonte parecia trazer mais mistério, mais medo. Tentei ignorar, mas era impossível. Era como se eu estivesse sendo seguido, vigiado. Quando finalmente cheguei em casa, deitei na cama, mas o cansaço não me permitia descansar. Liguei a TV, assisti a algumas séries na Netflix para tentar distrair minha mente, mas a sensação de algo errado não saía. Algo estava pesando sobre mim, algo que eu não conseguia entender. Foi por volta das 2 da madrugada quando meu celular tocou. Um número desconhecido apareceu na tela. Meu coração disparou. Aquelas ligações a essa hora nunca traziam boas notícias. Atendi. Minha voz trêmula, tentando disfarçar o medo. Do outro lado, apenas estática. Alô? Tentei novamente, mas só ouvi mais estática. Então, por um breve momento, uma voz rouca e familiar cortou o silêncio. Era a voz do meu avô. O choque foi tão grande que me paralisou por completo. Eu tentei responder, mas meu corpo inteiro estava tremendo. Antes que eu pudesse falar algo, a chamada caiu repentinamente. E o silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor. Passando o resto da noite acordado, a mente não parava. Tentei racionalizar tudo o que havia acontecido. Fui à operadora no dia seguinte, tentei rastrear a chamada. Eles me disseram que não podiam ajudar. Alegaram que o número estava inacessível, mas eu sabia o que tinha ouvido. Algo estava tentando se comunicar comigo, algo além da minha compreensão. Será que realmente era meu avô? Ou minha mente estava me pregando uma peça?
Eu não sabia, mas o medo permaneceu. Eu não conseguia parar de pensar. Talvez, de alguma forma, ele nunca tenha partido. Trabalhei há alguns anos como vigia em um cemitério particular em Curitiba. Era um local frequentado por famílias ricas, e posso garantir com certeza que ali aconteciam coisas estranhas, tanto de dia quanto à noite. O ambiente sempre teve uma energia pesada, como se algo pairasse no ar. Talvez porque muitas pessoas descansassem ali, ou talvez porque não conseguissem descansar de verdade. Essa história que vou contar é uma das muitas que vivi naquele lugar. Desde o meu primeiro dia de trabalho, meus colegas me alertaram sobre uma sepultura na ala norte do cemitério. Era um pequeno mausoléu, parecido com uma casinha, onde estavam enterradas duas irmãs gêmeas. Os funcionários mais antigos falavam que, durante a noite, era comum ver alguém espiando pela janela do túmulo. No entanto, ninguém tinha coragem de ficar por perto para confirmar o que acontecia. Os outros vigias já estavam acostumados com aquilo e simplesmente ignoravam. No começo eu não acreditei. Sempre fui cético e não queria me deixar influenciar por histórias de fantasmas, até porque isso tornaria o trabalho insuportável. Agradeci o aviso, mas tratei tudo com indiferença, sem dar muita atenção ao que disseram. Mas então chegou a primeira noite. O cemitério foi fechado e comecei minha ronda. Meu trabalho era fazer pelo menos 3 voltas pela área que me foi designada. Por volta da meia-noite, com a lanterna em mãos, eu caminhava entre os túmulos, conferindo se tudo estava em ordem. Eu já sabia mais ou menos onde ficava o mausoléu das gêmeas, pois havia várias construções semelhantes, mas nenhuma tão peculiar quanto aquela. Foi quando, ao passar por um dos túmulos, algo me fez parar. Vi uma figura pequena na janela do mausoléu. Apenas os olhos e uma parte da testa eram visíveis. Minha mente se recusou a acreditar no que estava vendo. Instintivamente, apontei a lanterna na direção da janela, mas ao fazer isso, a figura desapareceu, sumindo na escuridão da noite. Meu coração acelerou e por um momento eu pensei em dar meia volta e voltar ao meu posto mais distante daquela área. Mas decidi seguir em frente. Quando olhei para trás, vi claramente 2 figuras, observando pela janela. Seus olhos brilhavam com uma intensidade aterradora, como se estivessem me observando com um interesse sobrenatural. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu mantive a calma, disfarçando o medo, e continuei meu caminho, fingindo que nada havia acontecido. Todas as noites seguintes foram parecidas. Sempre que eu passava por aquela área, sentia como se estivesse sendo observado. Era como se as meninas do mausoléu se sentissem sozinhas e, de algum modo, gostassem de ver alguém por ali. Eu estava começando a acreditar que aquelas figuras não eram apenas uma ilusão. Algo estava realmente acontecendo ali. Até que um dia, algo diferente aconteceu. Os pais das meninas vieram visitá-las pela primeira vez desde que foram enterradas. Eles levaram flores, pelúcias e passaram quase o dia inteiro diante do mausoléu, lembrando das filhas que haviam perdido. Fiquei observando de longe, pensando em como seria difícil perder alguém tão querido, e imaginei o quanto aquelas meninas talvez precisassem de paz. Naquela noite, quando fiz minha ronda, algo me chamou a atenção. As meninas não estavam mais na janela. Estava tudo quieto e calmo, como se finalmente houvesse um silêncio mais profundo ali. Contei ao meu colega de trabalho sobre o que havia notado, e ele me disse algo que até hoje me faz refletir. Talvez elas só estivessem esperando que seus pais voltassem. Agora que eles vieram, talvez elas possam descansar em paz. Mas algo no fundo de minha mente me dizia que não era bem assim. Será que, ao final, elas encontraram a paz? Ou o simples ato de ver seus pais as libertou de algo ainda maior? Até hoje, se passo perto daquele mausoléu, sinto uma pressão no peito, como se as meninas ainda estivessem observando, esperando talvez uma última visita. Eu nunca soube se o que vi era realmente real ou se meu próprio medo tomou conta de mim. Uma coisa é certa: nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. E sempre que olho para os túmulos ao redor, tenho a sensação de que há algo mais ali.
esperando, observando, algo que nunca realmente se foi. Nos dias seguintes, comecei a ouvir ruídos estranhos ao redor do mausoléu, especialmente nas noites em que estava mais quieto. Às vezes parecia que alguém estava caminhando por ali. Outras vezes ouvia o som de algo batendo levemente no vidro da janela. A cada passo que eu dava, a sensação de estar sendo vigiado aumentava. Não sabia se as meninas ainda estavam ali, mas meu instinto dizia que elas estavam de algum jeito me observando. Fui ficando cada vez mais desconfortável, como se as sombras ao redor da sepultura se estivessem tornando mais densas, mais pesadas. Algo que não estava mais querendo ser ignorado. O medo me paralisou, e ao olhar para trás, só vi a escuridão da noite. Mas a sensação de estar sendo observado não me abandonou jamais. Meu nome é Roger e hoje tenho 45 anos. Quando eu tinha 16, meu amigo Beto, que era um grande brincalhão, veio até a nossa casa para relaxar no verão, como costumava fazer durante as férias. Lembro-me de que ele estava segurando uma garrafa de Coca-Cola, e eu estava comendo batatas chips quando ele disse que deveríamos dar uma olhada naquele cemitério assustador que ficava perto da minha casa. Foi a ideia mais aleatória de todas e eu até disse isso a ele. Mesmo assim, não tínhamos aula no dia seguinte, e eu sabia exatamente qual cemitério ele estava falando. Não sei se deveríamos chamá-lo de um cemitério regular. Era apenas um pequeno terreno com talvez 100 lápides no máximo. As lápides tinham uma aparência bem arcaica, e sempre que passávamos por lá, não havia sinais de que alguém tivesse vindo visitar nos últimos 10 anos. O local provavelmente datava de séculos atrás, e tinha uma atmosfera super assustadora, fechado por uma cerca de metal gótica e cercado por bosques em 2 lados, uma estrada em outro, e um prédio antigo abandonado no último. Tudo ali dava arrepios. Demorou um pouco para me convencer, mas Beto conseguiu me fazer ir. Ironia do destino, era um dia bem nublado e meio avermelhado, o que convenientemente adicionava ao clima. Era uma estrada pouco movimentada, então seria suspeito entrarmos pelo portão da frente. Alguns metros de distância, avistamos um matagal que dava acesso ao cemitério. Cortamos pelos matos para que qualquer pessoa potencialmente nos visse entrando no pequeno cemitério. Pular a cerca foi fácil. Era uma cerca pequena. Já que a ideia era dele, ele nos conduziu pelo pequeno terreno sinistro e olhamos as lápides arcaicas. Todas pareciam ser do século XIX, e a escrita em algumas delas estava ilegível. Naquele ponto, sei que pode parecer bobo e clichê, mas eu não conseguia deixar de sentir um medo inexplicável. Comecei a olhar ao redor, entre os matos, para ver se achava algo. Comentei com Beto o quão assustador aquilo era. Ele apenas respondeu com uma risada nervosa. Ainda com a sensação de medo, olhei para o prédio abandonado ao lado do cemitério para uma das janelas. Por um breve momento soube que via alguém parado lá dentro, mesmo através do vidro embaçado e sujo. Mas essa pessoa, casualmente, se abaixou ou se afastou da janela. Avisei a Beto que estávamos sendo observados por alguém naquele prédio. Ele virou para olhar também e foi procurar a entrada, mas eu disse para ele não ir. Devíamos apenas ir embora antes de nos metermos em encrenca. Fiquei parado ao lado da lápide em que ele estava olhando enquanto ele circulava o prédio. De repente ouvi um estrondo alto e olhei naquela direção. Vi um homem mais velho, provavelmente por volta dos 55 anos, com cabelos grisalhos e usando um sobretudo preto. Acredito que ele estava de jeans e tinha um bigode, mas isso foi tudo o que consegui notar sobre ele. Então, ele abriu a boca e gritou. Não apenas falou alto, mas gritou: "Saia! Saia!" Com tanta intensidade que até os pássaros voaram assustados. De repente, comecei a sentir tontura e tudo ficou escuro. A próxima coisa de que me lembro é de acordar sendo arrastado pelos matos. Entrei em pânico pensando que estava sendo sequestrado, mas quando me virei e levantei percebi que era apenas Beto. Ele estava apavorado com algo e me disse para segui-lo e correr de volta para a estrada. Então não fiz perguntas. Enquanto corríamos pelos matos, ouvi algo se aproximando de nós e quando me virei percebi que estávamos sendo seguidos por alguém. Então corri ainda mais rápido.
Finalmente chegamos até a avenida onde estávamos seguros. Ofegantes e amedrontados, voltamos quietos até em casa. Chegando em casa, Beto me disse que, quando estava dentro daquele prédio abandonado, encontrou um símbolo estranho pintado no chão de madeira. Era basicamente o sinal de Satanás. Ao redor dele havia um monte de bonecas estranhas com botões nos olhos. Ele não teve a chance de ver mais nada no prédio, pois ouviu o grito do homem lá fora. Correu para me encontrar desmaiado no chão e viu o homem mais velho se aproximando devagar de mim. Então, começou a me arrastar para longe do homem e em direção aos matos. Ele literalmente me pegou no colo e me jogou por cima da cerca para me tirar de lá rapidamente. Recuperei a consciência e foi quando começamos a correr. Eu só desmaiei uma vez na minha vida e foi naquele momento. Não sei por que desmaiei, mas acontecer em um cemitério com algum tipo de construção ritualística satânica ao lado torna tudo ainda mais estranho e aterrorizante. Não consegui mais passar perto daquele lugar. Sempre que pensava no que acontecera, uma sensação de pavor me tomava. Mesmo com os anos passando, até hoje não sei o que realmente encontramos naquele cemitério. Mas uma coisa é certa: há algo naquele lugar que não deveria estar ali. Meu nome é Agenor e sou gerente de cemitério. Uma parte do meu trabalho é sentar com os familiares dos falecidos e organizar funerais, além de facilitar a venda de sepulturas e outras coisas. Certa vez, um homem chamado Antônio entrou na minha sala para comprar uma sepultura para seu pai, que estava em cuidados paliativos. Antônio era um homem do Nordeste, com um sotaque forte, e eu pude ver nos seus olhos que ele era muito dedicado. Ele me mostrou fotos de seu pai, que também parecia ser uma pessoa muito gentil. Jovem demais para ser tirado de sua família. Infelizmente, o tempo daquele homem acabou naquela mesma semana, e Antônio organizou o serviço funerário de seu pai no cemitério. Era um dia muito tempestuoso, o dia do funeral, o que se acreditava ser um sinal de boa sorte. A procissão fúnebre parou em frente ao prédio do escritório por um momento. Saí brevemente para a área coberta na frente do prédio e vi Antônio no carro atrás do carro funerário. Acenamos um para o outro e, devido ao mau tempo, voltei para dentro até que a procissão estivesse pronta para seguir para o local de sepultamento. Entrei em uma das caminhonetes do cemitério e segui até o local final, onde eu ficaria com meu guarda-chuva supervisionando. Faz parte do meu trabalho garantir que os serviços funerários transcorram sem problemas. Após o funeral, dei algumas voltas pelo local com a caminhonete, apenas para observar a área, como fazia pelo menos algumas vezes ao dia. Eu tinha muitos documentos para cuidar e, além disso, precisava fechar o cemitério naquela noite. Mais tarde, voltei para a minha mesa e cuidei disso. O cemitério fecha às 17h30. Então, assim que começou a escurecer, percorri o local mais uma vez para garantir que todos os visitantes tivessem saído. Em seguida, dirigi até o portão da frente para fechá-lo. Era início de março, relativamente quente, mas os dias ainda eram mais curtos. Então, no horário de fechamento em um dia normal, já estaria escurecendo. No entanto, naquele dia, a tempestade já parecia estar fazendo noite. Enquanto voltava para o escritório, pensei ter visto alguém caminhando apressadamente por uma das alamedas de lápides antes de se virar atrás de uma cerca viva e desaparecer de vista. Usei a buzina para avisá-lo de que o local estava fechado, mas estranhamente não ouvi nada. Peguei meu guarda-chuva e corri na direção daquele ponto sob a chuva. Virei além da cerca viva em que ele se virou e olhei para baixo, naquela longa fileira de lápides de um lado e cercas vivas do outro. Não vi ninguém. Procurei ao redor na chuva por mais uns bons 20 minutos, mas acabei desistindo. Dirigi de volta ao escritório e analisei as imagens das câmeras de segurança. Nenhuma delas registrou qualquer movimento, embora fosse um pouco mais difícil enxergar devido à tempestade e também porque já estava completamente escuro lá fora. Tentei fazer várias coisas ao mesmo tempo, observando a câmera enquanto terminava algumas tarefas administrativas quando ouvi a porta da frente da sala de visitas ser fechada com força. Levantei-me da cadeira e gritei:
Olá. Meu primeiro pensamento foi que era a mesma pessoa que eu tinha visto antes. Talvez ela tivesse ficado trancada no cemitério e estivesse procurando ajuda para sair. Saí para o saguão, mas não havia ninguém lá. Olhei ao redor e disse: "Olá." Novamente. Talvez o barulho da porta se fechando fosse a pessoa saindo. Comecei a olhar pelas janelas e parei quando, através de uma delas, vi alguém do outro lado me encarando com uma expressão vazia. Saltei para trás e gritei, mas ele não se abalou. Aproximando-me, fiz uma expressão de confusão nos olhos, quando percebi que o reconhecia. Era um homem hispânico de aparência mais velha. Na minha mente ele me lembrou exatamente as fotos do pai de Antônio que ele havia me mostrado. Com o coração na boca, corri para fora do prédio e fui até o lado onde tinha visto o homem, mas ele havia desaparecido. Ele não estava correndo, pelos campos nem se escondendo em um arbusto próximo. Ele simplesmente havia sumido. Olhei ao meu redor, em pé sobre a chuva e ficando encharcado, e depois voltei correndo para dentro. Arrumei minhas coisas, tranquei tudo, peguei meu carro, abri e fechei o portão mais uma vez, trancando atrás de mim, e dirigi para casa. Quando minha esposa me perguntou por que eu estava tão calado, apenas disse a ela que tive um longo dia de trabalho. Até hoje acredito que estava apenas me sobrecarregando e que minha mente estava me pregando peças, mas ainda é genuinamente perturbador pensar sobre isso. Naquela noite, eu não consegui dormir. Mesmo tentando convencer a mim mesmo de que era apenas um delírio causado pelo cansaço, o peso daquilo ainda estava ali, em minha cabeça, me impedindo de relaxar. Ao acordar no dia seguinte, uma sensação estranha de inquietação ainda me acompanhava, como se a presença daquele homem ainda estivesse perto, observando cada passo meu. Esse relato foi quando trabalhei cuidando de um cemitério muito antigo, localizado no interior de Minas Gerais. O local existia há séculos e já estava bastante negligenciado. As urnas eram velhas e o tempo tornava o ambiente ainda mais sombrio. Além disso, havia várias criptas de famílias que estavam enterradas com seus entes queridos por gerações. As criptas nunca eram abertas, pois não havia mais espaço disponível para novos corpos. Desde o início do meu trabalho ali, coisas estranhas começaram a acontecer. Em uma das minhas primeiras noites como vigia, enquanto fazia minha ronda, ouvi vozes como se várias pessoas estivessem conversando. No primeiro momento, pensei que alguém tivesse invadido o cemitério. O homem que me contratou já havia me alertado de que adolescentes costumavam entrar no local à noite para gravar vídeos ou simplesmente para beber e fumar. Imaginei que poderia ser um grupo desses jovens. Segui os murmúrios tentando encontrar os invasores, mas para minha surpresa, o cemitério estava completamente deserto. Conforme eu avançava, os sons ficavam mais altos, mas não havia ninguém ali. Meu coração disparou ao perceber que os sussurros pareciam vir de dentro das criptas. O problema era que elas estavam trancadas, e apenas os proprietários tinham a chave. Aproximei-me lentamente, tentando entender o que estava acontecendo. Os ruídos ficaram mais intensos, como se várias pessoas estivessem sussurrando ao mesmo tempo. Aquilo me causou um arrepio na espinha. Eu podia sentir que não eram vozes de pessoas vivas. Preferi recuar e continuar minha vigia, mas sabia que havia algo de errado ali. Nos dias seguintes, quando encontrei um dos responsáveis pelo cemitério, relatei o ocorrido e perguntei se havia alguma explicação para aquilo. Ele apenas me olhou e disse com naturalidade: "Não se preocupe, continue fazendo seu trabalho." A resposta dele não me tranquilizou nem um pouco, pelo contrário, só me deixou ainda mais inquieto. No entanto, continuei no emprego e, com o tempo, percebi um padrão. Os sussurros dentro das criptas não aconteciam todas as noites. Eles surgiam apenas quando alguém novo era enterrado no cemitério. Como se aquelas vozes estivessem recebendo o recém-chegado. Não sei explicar o que realmente era aquilo. Talvez fossem psicofonias, como muitos acreditam, ou algo além da nossa compreensão. Só sei que nunca me acostumei a ouvir aquelas vozes de pessoas que já se foram. Em uma das noites mais sombrias, a situação piorou. Um novo enterro estava sendo realizado em uma das criptas mais antigas. Quando o caixão foi colocado no local, as vozes começaram a se intensificar. Não eram mais apenas sussurros,
mas gritos abafados e choros desesperados. Eu sabia que havia algo de muito errado naquela cripta. A sensação de que estava sendo observado me acompanhava. E quando o cemitério finalmente ficou em silêncio, eu não conseguia mais abandonar o pensamento de que, de alguma forma, aqueles que ali estavam não descansavam em paz. Naquela mesma noite senti uma presença atrás de mim, algo frio, como se alguém estivesse me observando. Olhei para trás várias vezes, mas não havia ninguém. Mesmo assim, aquela sensação me consumia. O vento uivava e a chuva batia com força nas lápides. Quando passei por uma das criptas mais antigas, a porta de ferro estava ligeiramente aberta. Não havia como ela ter se movido sozinha, mas ela estava ali, convidando-me a olhar para dentro. Sem saber o que me fazia me aproximar, olhei para dentro. No escuro nada parecia se mover, mas a sensação de que algo estava ali me esperando era palpável. De repente, o som de uma pedra rolando quebrou o silêncio. Voltei a olhar em direção à entrada da cripta e algo me fez perceber que a porta não estava apenas aberta, ela parecia ter sido forçada. Meu coração acelerou. Fui tomado por uma sensação de urgência e, sem saber bem o que estava fazendo, saí correndo do local. O som dos meus próprios passos parecia mais alto do que o normal, ecoando pelo cemitério vazio e sombrio. O vento cortante me acompanhava enquanto eu atravessava as alamedas, tentando ignorar a sensação de que algo me seguia, mas não olhei para trás. Não consegui. Quando finalmente cheguei ao escritório e tranquei a porta atrás de mim, me senti aliviado. Mas algo dentro de mim sabia que o que aconteceu naquela noite não era algo que poderia ser facilmente esquecido. Aquele silêncio perturbador que tomou conta do cemitério, as portas das criptas abertas e o som de algo que não deveria estar ali. Tudo aquilo não fazia sentido. Nos dias seguintes, continuei meu trabalho, mas aquela sensação de desconforto nunca me deixou. Às vezes ainda ouvia os sussurros, mas preferia ignorá-los. Olá a todos. Por algum tempo fui vigilante em um cemitério da minha cidade. Era uma época difícil para mim e eu precisava urgentemente de um emprego. Um amigo conseguiu esse trabalho para mim, pois ele também trabalhava como vigia e precisava de mais uma pessoa, já que o local era muito grande e apenas um guarda não era suficiente. Tínhamos que vigiar bem aquele lugar, pois às vezes jovens entravam lá para beber e fumar, então precisávamos reforçar a segurança. Confesso que não era algo que me animava. Na verdade, me deixava bastante nervoso ter que estar lá sozinho durante as noites, mas como disse, a necessidade me levou a aceitar o trabalho. Certa tarde, houve o funeral de uma senhora, e eu tinha que estar lá junto com outros funcionários do cemitério para vigiar o local e também ajudar a carregar o caixão. Lembro-me de que era uma tarde muito fria e chuvosa. O dia estava nublado, o que tornava aquele lugar ainda mais deprimente. Enquanto o funeral acontecia, eu e meu colega estávamos em nosso posto de trabalho ao lado, quando de repente vi algo caminhando entre as sepulturas, atrás de onde estava o caixão. No início pensei que fosse um dos convidados do funeral, pois a pessoa estava vestida toda de preto, mas não fazia sentido ele se afastar do local do enterro. Decidi ir até lá para ver quem era. Afinal, naquela hora, não era permitida a entrada de mais ninguém além das pessoas do velório, pois o cemitério fecharia assim que todos saíssem. Quando me aproximei, vi algo que me chamou muito a atenção. Então tomei um susto. Uma figura estranha estava entre as sepulturas. Estava vestida de preto, mas não era um convite de luto, parecia algo fora de lugar. Seu comportamento era peculiar, parecia estar em um transe, andando lentamente, com uma postura rígida. Mas o que realmente me deixou desconcertado foi que ela não deixava pegadas na lama. Voltei ao meu posto, e tudo o que eu queria era que o funeral acabasse logo para poder contar ao meu colega. Quando finalmente estávamos prontos para enterrar o caixão, vi novamente aquela figura observando ao longe. Ela estava mais próxima desta vez, mas parecia que ninguém mais a via. O mais estranho aconteceu quando uma criança, de anos, começou a apontar e tentar falar com sua mãe.
indicando o lugar onde aquilo estava. A mãe disse para ela ficar quieta, mas a menina continuava apontando, visivelmente assustada. A mulher, que também não parecia estar vendo nada, a pegou no colo e a afastou rapidamente. Depois do enterro, as pessoas foram embora e o cemitério ficou vazio, e eu com aquele sentimento terrível. A noite chegou e, como sempre, fui fazer minhas rondas. O clima estava pesado, algo no ar parecia diferente. Eu sentia uma presença constante, como se estivesse esperando algo acontecer, mas o pior era a sensação de que o cemitério estava mais silencioso do que o normal. Fui percorrendo as alamedas, passando entre as sepulturas, mas não consegui afastar a sensação de desconforto. O vento frio e a chuva estavam constantes, mas minha mente estava voltada para a figura de antes. O que eu tinha visto? Quem era aquela pessoa? E por que ela parecia tão estranha? Quando passei novamente pela área onde ela tinha aparecido, vi uma pegada no barro, algo que me fez parar. A pegada era pequena, mas o que mais me incomodou era o fato de que ela estava em um local onde ninguém deveria ter pisado. Como se alguém tivesse caminhado ali, mas eu não havia visto. Tentei ignorar a sensação crescente de desconforto, mas a verdade é que, naquela noite, eu sabia que algo não estava certo. Até hoje, não consigo parar de pensar naquela figura. Não sei se era algo que minha mente inventou, ou se de fato havia algo ali, mas a sensação de inquietação nunca me deixou. Talvez seja apenas a natureza de um cemitério antigo, mas o que vi naquele dia ainda me assombra. Se eu tivesse que explicar o que aconteceu, diria que era algo inexplicável, um fenômeno que vai além da nossa compreensão. Mas eu sei o que senti. E com certeza, eu vi algo entre as sepulturas. Meu nome é Ricardo. Hoje tenho 42 anos. E sempre fui fascinado por coisas que a maioria das pessoas considera esquisitas. Quando tinha uns 18 anos, uma das nossas coisas favoritas que fazíamos era ir a cemitérios à noite, beber, conversar sobre coisas sombrias e simplesmente aproveitar o silêncio e a atmosfera pesada. Afinal, éramos góticos. Era um tipo de diversão que só nós entendíamos. Já tínhamos ido a vários cemitérios, mas aquele em particular, em uma cidadezinha afastada, era diferente. Naquela noite, eu e alguns amigos levamos 2 garotas para o cemitério. A ideia era beber algumas cervejas e curtir a noite de uma forma diferente, sem ter que nos preocupar com a bagunça das festas. Chegamos lá já um pouco tarde, por volta das 11 horas da noite, e estacionamos o carro perto de uma das entradas mais isoladas. O cemitério não era grande, mas o suficiente para nos dar aquela sensação de isolamento, o que deixava a noite ainda mais interessante. O lugar estava em completo silêncio, e a escuridão era interrompida apenas pelas luzes fracas de postes espalhados. Levamos algumas garrafas de cerveja e fomos andando entre as sepulturas. Ninguém mais estava lá, exceto nós. E por mais que a atmosfera fosse pesada, ninguém parecia se importar. Sentamos perto de uma das grandes criptas, abrimos as garrafas e começamos a conversar. As risadas foram se tornando mais altas e a conversa foi ficando cada vez mais descontraída. Mas ao mesmo tempo percebia que algo estranho estava acontecendo. A princípio era um simples desconforto, algo como uma sensação de que alguém estava nos observando, mas não conseguia entender o que estava me incomodando. Olhei em volta, tentando disfarçar o nervosismo, mas, quando olhei para o fundo do cemitério, notei uma figura. Era uma pessoa, mas algo parecia errado. Ela estava parada entre as sepulturas, a uma boa distância de onde estávamos. A figura parecia olhar para nós, mas não se movia. Ao princípio pensei que fosse alguém que estava ali por acaso, talvez outra pessoa que estivesse ali para beber, ou alguma alma perdida. Mas o fato de ela ficar parada me fez sentir algo estranho. Olhei para os meus amigos e percebi que eles também haviam notado a figura. Eles começaram a cochichar entre si, mas ninguém se atrevia a falar nada em voz alta. A garota ao meu lado perguntou com uma expressão confusa se a pessoa estava nos observando. Não soube o que responder. Por mais que tentássemos ignorar,
A presença daquela figura parecia se intensificar. A figura não se movia. Estava lá, observando, sem fazer qualquer som, sem nenhum movimento. Quando um dos meus amigos se levantou e gritou algo, como se fosse um desafio, a figura deu um passo para trás e desapareceu na escuridão, como se tivesse se dissolvido. Nenhum de nós teve coragem de ir até lá para verificar. O clima ficou tenso e o barulho das garrafas sendo abertas já não parecia tão divertido. Sem dizer uma palavra, todos nós decidimos ir embora. Subimos rapidamente para o carro e começamos a sair do cemitério. A sensação de estar sendo observado não me deixou por um segundo, e a estrada parecia mais longa do que nunca. Quando chegamos à cidade e o carro finalmente parou, ninguém falou nada por um bom tempo. O silêncio era tão pesado quanto o medo que todos nós estávamos sentindo. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu naquela noite. A figura que vimos, a sensação de ser observado, tudo isso ficou marcado na minha mente. Pode ter sido apenas o efeito da bebida, ou a tensão de estar em um lugar como aquele. Mas algo me dizia que não era algo simples. Não era para ser só uma diversão. Alguma coisa naquela noite não parecia certa. Mas se eu pudesse mudar algo, teria sido nunca ter ido àquele cemitério. Obrigado por ouvirem a Rádio Terror FM. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Conto histórias de terror todos os dias. Espero te ver nos próximos.